A série de pinturas Cotidiano é a série que eu tô produzindo mais recente. E ela trata de vivências minha e da minha família, especificamente minha e da minha filha, a Serena, né? Que hoje está com 1 ano e vai fazer um ano e 1 mês, né? Mais ou menos. E foi uma série que foi feita, né, nesses últimos 3 meses aproximadamente, né? Hoje eu estou falando do dia 25 de novembro. E na verdade, o resumo, né, falava sobre uma análise pictórica, né, uma análise artística dessas pinturas. Então, a proposta dessa série é figurar a casa como elemento central, né, de modo que o fundo, né, o que geralmente é tido como algo que está lá para complementar, ele se torna elemento principal dessa série. Então não é apenas um cenário, né? Ele também é parte integrante dessa série e acho que ela vem também, né? É importante contextualizar que a minha produção vem de uma série de autorretratos. Então, o nome da minha exposição individual, que vai ocorrer agora em dezembro, se chama Autoficções. E vai abordar justamente essa minha narrativa que eu fiz até agora, né, na minha graduação em pintura, na EBA. E vindo dessa série de autorretratos e de uma busca por autorretratações não idealizadas, né, essa série acho que se aprofunda um pouco mais nessa questão da construção de uma identidade mais reverberada na minha filha, né? Então agora eu observo esse processo não apenas de dentro, né, para fora, mas de fora para dentro. Em que sentido? Agora eu estou no lugar de mãe, né? A maternidade me atravessa e eu consigo visualizar esse processo de construção de uma individualidade de um sujeito, né, que não sou eu, mas é minha filha. E essa construção, ela é diretamente responsabilidade minha, como também não é, né? Então, até que ponto existe aí um jogo, né, de até que ponto Serena também me transforma e me forma como sujeito e como indivíduo, como ser humano, e de que maneira isso reverbera também no coletivo, né? De que maneira o coletivo e o exterior também influencia esses nossos atravessamentos aqui íntimos e cotidianos, e a ideia desse ateliê casa, né? Que eu trabalho de casa, então isso tem sido muito importante também na minha reflexão de como eu tenho elaborado a minha poética atualmente, né? Então acho que essa série também vem daí, no sentido de que existe esse local que é um local de procriação e de cuidado, mas também é um local de trabalho, é um local de paz e de guerra interna, e então a casa vira esse quase como se uma trincheira, né? E é interessante também observar como esses atravessamentos todos, né, do meu corpo, da minha sexualidade como mulher, também são visíveis nessa nova série, de modo que existe muita matéria, muita tinta, muita fatura, muita pincelada. Então, né, por exemplo, essa pintura aqui se chama Mergulho, né? E claramente dá para ver como existem muitas camadas de tinta sobrepostas, né? Então, as camadas aparecem mais. E, além de tudo isso,
essa série, né, de pinturas, na verdade, são uma série de reflexões acerca das experiências dentro da maternidade, né? E em muitos sentidos, né? Não apenas dessa formação identitária, mas também uma relação conflituosa com o tempo e com as prioridades, né? Que se tornam fragmentadas. Então, o tempo é outro, o tempo da maternidade é outro, o tempo da Serena é outro tempo que não existe dentro de um sistema capitalizado, né, como é o nosso, que a gente está tão inserido e tão absorvido, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que é uma faca, né, no nosso ego, pelo menos tem sido uma facada no meu ego, né, na minha no meu orgulho, na minha orgulhosa maneira de achar que estou no controle, né? A Serena vem e mostra que não é bem assim, que o mundo não é bem assim como vocês acham que é, né? Como a gente acha que é, não é bem como a banda toca, né? E eu acredito que a maternidade possa ser esse instrumento, né, que atravessa e que rompe com essas noções de realidade, de sociedade que, na verdade, são apenas, né, miragens, né, que todos acreditamos em conjunto. Então, eu acredito que essa série ainda vai continuar se desdobrando em outros quadros, em outras pinturas, talvez em outros formatos. Eu tenho muita vontade de trabalhar com têxtil, né, com arte têxtil, trazer o crochê, trazer o fio, né, como esse elemento formador também de matéria, mas a princípio é isso, né? E essa análise, né, vinda da própria artista, na verdade, é algo um tanto inédito no mundo da arte, né? Não é muito comum que o próprio artista fale da sua obra, ainda mais uma obra que trate da sua própria vida como artista, né? Geralmente são os outros que falam, os críticos, os curadores, enfim. E é muito interessante estar propondo esse formato, né, de apropriação da sua própria criação. E acho que também como símbolo de resistência, né? A minha voz falando sobre o meu trabalho, falando que fala sobre a minha vida, né? Quem sou eu? Uma mera mortal, uma brasileira, cearense, parda, atravessada por questões raciais, questões de classe, né? E agora questões atreladas à maternidade. E acho que até então as questões da maternidade foram as que mais me transformaram como indivíduo, né? E que continuam me transformando a todo momento. Na verdade, é uma montanha russa, né? A maternidade, e acredito que é uma série bastante farta, ainda existe muito a ser explorado. Tanto pictoricamente, né? Tanto a questão das tintas e dos suportes, quanto a questão mais conceitual mesmo, né? E é isso. Obrigada pela atenção.